Pessoal, eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada agora em Romanos capítulo 8, versículo 28. Você não pode deixar de anotar tudo que eu vou pregar hoje. Essa mensagem eu ia pregar ela quarta, mas Deus mandou eu pregar ela hoje, tá? Essa mensagem Deus mandou eu pregar ela quarta. Eu quis insistir em pregar sexta, Deus não quis. E Ele quis que eu pregasse hoje para você essa palavra, tá? Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos começar? Romanos 8, 28. Diz assim a Bíblia Sagrada: e sabemos que todas as coisas, sublinha essas coisas que eu vou explicar para você, que são 4, tá? Todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então você percebeu aqui registrado na Bíblia Sagrada que estas coisas, elas vão contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E vai explicar já daqui a pouco quem ama a Deus aqui embaixo, tá? Mas antes dessas coisas, eu entendo que essas coisas que Deus vai usar são 4. Fala comigo em voz alta: pessoas, ambientes, situações e objetos. Tá? Isso aqui vai marcar a sua história sobre a face da terra. E todas essas coisas que eu falei para você agora, elas têm a tendência de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto, né? Então fala de novo as coisas junto comigo aí. Pessoas, isso, pessoas que vão entrar e sair na sua vida. Você vai ter muita gente que vai entrar, vai sair da sua vida. Ambientes, locais específicos da sua vida sobre a face da terra, aonde você vai passar e coisas vão acontecer contigo. Cidades, bairros, empresas, enfim, locais, né? Que mais? Situações, e eu vou dizer para você, até problemas. Até não só situações boas, mas situações ruins. Elas também são as coisas que Deus vai usar para que contribua para o bem da gente. E a última coisa, objetos. Porque tem coisas que marcaram a nossa história. Um carro, uma casa, até uma roupa, até um relógio, alguma coisa. São coisas, objetos, né? Então, como o pastor Maico falou, essas coisas, todas elas, Deus vai usar para inclinar a gente para isso aqui que você vai ler no próximo versículo agora, que diz assim no versículo 29. Porque os que dantes conheceu, agora aqui que eu vou pregar hoje para você, também os predestinou. É isso que eu quero pregar para você hoje. Que essas coisas que eu falei para você, pessoas, ambientes, problemas ou situações, né, objetos, todas estas coisas, elas vão estar contribuindo para que você venha viver sobre a face da terra um pré-destino. Como assim, pastor Mike, um pré-destino? Deus, ele chamou eu e você, a gente veio sobre a face da terra, a gente nasceu, podemos assim dizer, né? A gente nasceu com um propósito, uma finalidade. Isso deixa marcado aqui em Romanos capítulo 8, e vamos para o Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16, fala assim a Bíblia Sagrada: ó, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas, elas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Isso aqui é interessante, ó, quando ainda nenhuma delas havia. Você viu? Então tudo que é para acontecer comigo, com você, já está escrito. Então já foi determinado, pré-determinado. E aí o próximo versículo 17 você conhece, né? Aliás, o versículo 16, perdão, né? 16, né? Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Aí no versículo 17, diz assim, ó: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Então Deus, com o andar da carruagem aqui na nossa vida, Ele vai nos dando a soma dos pensamentos dele. Ele vai nos dando versículos, capítulos, entendimento. Então cada pregação é como se fosse mais uma pecinha do quebra-cabeça que você está montando da tua vida aqui sobre a face da terra, para formar uma imagem a qual Deus quer. E voltando de novo, desculpa eu ser chato e repetitivo, mas vou dizer para você, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar ambientes, Deus vai usar situações e até objetos. Ele vai usar todas essas coisas para que você viva essa pré-determinação. Fala outra palavra comigo, pré-futuro.
Isso. Ou seja, o meu futuro e o teu futuro, ele já está praticamente desenhado. Só que o que acontece que eu percebo? Que as pessoas elas não entenderam isso ainda. Voltando lá em Romanos capítulo 8, no versículo 29, onde nós estamos, então todas as coisas têm que contribuir para o bem disso. Só que muitas vezes a gente não deixa. Só que aí ele dá um toque no versículo 29, dizendo assim para a gente, ó, porque os que dantes conheceu, e esse conheceu aqui está lá em Jeremias, tá, pessoal? Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que é esse conheceu? Quando que Deus me conheceu? Está aqui, ó. Antes que eu te formasse no ventre, o que diz aí? Eu te conheci, viu? Então esse conhecer é antes de você nascer, você não era nem formado, ó, antes que eu te formasse no ventre. Antes que você fosse dividido em cabeça, tronco e membros. Antes que você fosse, sabe, alma vivente, podemos assim dizer, né? Então antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre da tua mãe, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então você vê que Deus já nos conheceu antes da gente ser formado. E quando a gente estava na barriga da nossa mãe, Ele deu um objetivo. Ele deu uma finalidade. Fala comigo, um predestino. E pastor Michael, quantos Ele conheceu? Todos. Não existe ninguém sobre a face da terra que Ele não conheceu. Ah, pastor, mas tem gente fazendo um monte de coisa errada, vivendo tudo totalmente torto, enviesado à vontade de Deus, ou enviesado, vivendo uma vida em pecado, torta. Tá, mas todos Deus conheceu. E todos Deus colocou na terra com um predestino. E isso aqui é interessante. Mas, pastor, por que tem gente que não vive? Eu vou explicar já para você sobre isso. Então diz assim, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, e vou te explicar agora há pouco, né? Quem conheceu, ele conheceu todos, não existe ninguém sobre a face da terra que ele não tenha conhecido. Também os predestinou, como aconteceu com Jeremias. Qual que era o predestino de Jeremias? Ser o quê, pessoal? Profeta das nações, né? Então ele predestinou para serem conformes, isso aqui é forte, conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então eu queria explicar isso aqui para você agora, que a gente tem uma confusãozinha nessa questão de entender isso aqui, ó, que nós fomos predestinados a sermos conformes a Jesus. E Jesus é o primeiro entre muitos de nós que vamos viver que nem ele. Aí a gente logo pensa que eu vou ter que expulsar demônio, curar enfermo, pregar a palavra que nem Jesus. Não, não é isso. Quando diz aqui sobre predestinação, e nós fomos predestinados a sermos conforme Jesus, é você viver sobre a face da terra que nem ele. Como assim, pastor, viver que nem ele? Vou te mostrar agora alguns exemplos aqui para você entender bem o que é predestinação. João 18, versículo 1 ao 4, principalmente o 4. Você vai ver sobre Jesus agora, porque a Bíblia diz que nós fomos predestinados a sermos conforme Jesus, e diz que o Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. Então olha como é que Jesus vivia sobre a face da terra. E tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia ali um horto, o qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, o que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Agora vai prestando atenção. E tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e archotes e armas. E agora escuta, hein? Vamos lá, todo mundo lendo comigo, te mostrar o que é predestinação. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, o que diz aí? Adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Você viu que a Bíblia diz que Jesus sabia todas as coisas que sobre ele haviam de vir? O correto seria isso. A gente já ter certeza do que Deus tem pra gente. E nós viveríamos sempre adiantados. Isso é predestinação. Não, pastor, mas é Jesus. Não. Você viu agora há pouco, eu te mostrei lá atrás, que a predestinação do Jeremias era ser profeta. Então Jesus também sabia as coisas que haviam de vir, que haviam de vir sobre ele, no caso, né? E aí quando você tem essa convicção, você tem essa certeza, você é uma pessoa que você faz o que ele fez em João 7, versículo 5. Olha só o que diz em João 7, 5, né? Versículo 6, deixa eu ver. Aqui. E disse-lhe Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então Jesus, porque ele sabia que as coisas iam acontecer com ele, conforme as coisas iam acontecer, ele sabia o que era o tempo dele e o que não era o tempo dele. Então se alguém chegava para Jesus e falava qualquer coisa para ele, dizia assim, não, ainda não é chegado o meu tempo.
Eu não sei se você lembra em João capítulo 2, quando a Maria chega para Jesus e diz assim para ele assim, ó, ô Jesus, não tem mais vinho, no versículo 3, João 2:3, né? Você lembra o que Jesus falou para ela no versículo 4? E Jesus disse, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha? Então Jesus disse, ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia as coisas que haviam de vir sobre ele, então ele está sempre adiantado. Jesus estava sempre um quadrante antes daquilo que estava para acontecer com ele. E isso que está escrito lá em Romanos 8:29. Em Romanos 8:29 está dizendo que nós fomos predestinados a sermos conforme Jesus. Só que aí você percebe que as pessoas não têm isso. Parece que elas não estão vivendo uma predestinação. E por isso não acontece com elas o versículo o 28, o 29 e o 30 que eu vou ler agora. E aí nós vamos entrar na mensagem. Isso aqui é só uma introdução do que eu vou pregar, né? Então o 28 diz, sabemos que todas as coisas, o que são as coisas? Fala para mim de novo aí. Pessoas, ambientes, situações e objetos. Eu pergunto, Jesus passou bastante assim, várias pessoas passaram ou não passaram pela vida dele? Tá, ele teve ou não teve momentos especiais em certos ambientes? Tá, deixa eu falar outra coisa aqui, situações surgiram ou não surgiram? Várias situações até terríveis com Jesus no andar da carruagem aqui na terra. Tá, e ele não usou vários objetos que marcaram até na Bíblia Sagrada? Foi ou não foi? A terra, a roupa e assim por diante. Então, isso estou falando, todas as coisas, elas vão contribuindo juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aí olha o que diz o 29, pelos que dantes conheceu, então conheceu antes de você nascer, né? Antes de você ser formado no ventre, diz que também ele predestinou. Então Jesus tinha um pré-futuro, um pré-destino, como eu e você também temos. Diz assim, ó, para nós sermos conformes, de acordo, parecidos, semelhantes à imagem do seu filho. Então qual que era a imagem de Jesus? Ele já sabia o que ele tinha que fazer, ele já sabia o que tinha que acontecer. Isso é predestinação. Você ter certeza total o que você pode e o que você não pode. Esse dia eu estava conversando com a Catiane, minha esposa. Esse dia não, ontem eu estava conversando com a Catiane, eu achei uma coisa muito interessante, falei para ela, né? Porque ela me comentou alguma coisa assim, eu disse, mas isso eu não posso fazer. Se eu fizesse isso, eu posso até, quem sabe assim, eu poderia até ser um cara próspero, até muito rico, extremamente rico, mas não é a minha pegada. Então eu não posso fazer isso. Eu não posso. Você sabia que teve muita gente que já me disse até, não só aqui, mas vários locais, Pastor Michael, você podia ser até um governador. Você podia ser, não, estou falando, não estou brincando, falando sério. Você podia ser isso, você podia ser aquilo, você podia ser aquele outro. Outro uma vez me disse, pastor, com a sabedoria que você tem, você ia ser um grande empresário, você ia arrebentar. Mas não é, pessoal, eu sei o que Deus tem para mim. Então eu vivo adiantado quadrantes. Aquilo que está para acontecer comigo, e ainda não finalizou. O que está acontecendo sobre a face da terra vai acontecer muito mais. E a Bíblia diz então que eu vou ficar parecido com Jesus. Eu já sei o que Deus tem para mim. E aí diz mais, ó, a fim de que ele seja então Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vamos ficar parecidos com Jesus. Você sabe que o irmão, quem é bem parecido com o irmão, uma irmã sua aí, levanta a mão. Quem é bem parecido? Quem não é parecido? Mas quem é parecido? Se você olhar para minha irmã, é só tirar minha barba, é só olhar a cara, minha irmã. Se deixar o cabelo comprido, é minha irmã. Que é isso, pastor? Então a gente tem assim uma semelhança. Então a gente vai ter semelhança com Jesus. A gente vai ter semelhança com Jesus. Fala comigo em voz alta, com predestinação. Isso, a predestinação, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Pastor, e se eu não estou vivendo isso, o que não vai acontecer? O versículo 30, ó. E aos que predestinou também esses, ele chamou. Você vai começar a ser chamado. Você sabe o que é chamado, né? Quem é que sabe o que é chamado? É bem simples de explicar assim, ó. Uou, ei, uou, o que é isso? Chamado. Ele vai tentar falar contigo. Isso é um chamado. Ele vai tentar te colocar naquilo que ele quer. E os que predestinou também esses, ele chamou. Atenção. E aqueles que conseguiram ouvir a voz do chamado, a esses ele vai justificar. Você sabe o que é justificar? Assinar embaixo o que você vai fazer. Tudo que você fazer, ele vai te justificando. Escuta essa. E também esse que ele justifica, o que ele vai fazer também? Glorificar. Tanto é que você vai ler na Bíblia Sagrada, eu não ia pregar isso, eu ia pregar mais no fim, mas vamos para Hebreus 12.
versículo 1 e o 2. Hebreus 12, 1 e 2. Eu ia deixar isso aqui para o final, mas vou falar já agora. Portanto, nós também. Se está falando nós também, ele está falando assim que a gente está parecido com outra coisa, com outra pessoa, quer ver? Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E olha isso aqui, pessoal, ó, não vai demorar as coisas, quer ver que vai demorar as coisas? Ó? Corramos com... Então a gente tem que ser rápido, mas tem que esperar. É correr com paciência. Corramos com paciência. Olha isso aqui, pessoal. A carreira que nos está proposta. Põe isso aqui na linguagem de hoje para eles entenderem o finalzinho do versículo 1. Portanto, deixamos tal pecado e que se agarra firmemente e continuamos a correr sem desanimar. Olha isso. Você lê para mim agora. A carreira marcada para nós. Então, cada um de nós aqui tem que ter paciência, mas tem que ser ágil para viver aquilo que já está proposto, aquilo que já está marcado. Aí fala de Jesus. Vai falar de Jesus, ó. Olha só de quem que fala, pessoal. Então, quando você for viver sobre a face da terra a tua predestinação, quando você for viver o teu chamado, você tem que olhar para quem? Olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, e olha só que forte, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, que era sentar à destra do Todo-Poderoso. O que ele fez? Suportou a cruz, olha as lutas, ó. Desprezou a afronta, se concentrou, assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele conseguiu finalizar a predestinação dele. Ele teve momentos que ele chegou a suar sangue, porque ele não queria viver aquilo. Ele não queria porque ele sabia que ia sofrer, mas era a predestinação dele. Então Jesus conseguiu acabar a carreira, ele conseguiu completar a carreira. E aí a Bíblia está dizendo, você também tem que olhar para Jesus, exatamente como ele. Você tem que correr a carreira que te está proposta, você vai ter que desprezar afrontas, você vai precisar suportar a cruz, você vai passar várias lutas. Até a própria Bíblia diz, né, que eu tenho que tomar minha cruz, eu tenho que seguir Jesus, não diz isso na Bíblia? E lembra que eu falei agora, acho uns 2 domingos atrás, que eu não estou aqui para ser feliz? Eu estou aqui para ser obediente? E foi num domingo que eu falei, ou foi numa quarta-feira? Foi no domingo, né? Eu não estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para ser obediente. E nessa obediente eu vou me tornar feliz em alguns momentos. Vai ter momentos de felicidade, vai ter momentos de alegria, sei ter abundância, mas sei também padecer necessidade. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, mediante tudo isso aqui que o pastor Michael pregou, que isso aqui é uma introdução do que eu vou pregar. Quem conseguiu entender o que é predestinação? Você conseguiu entender? Então Deus, ele tem um propósito, uma carreira, ele tem algo para cada um de nós aqui especificamente, porque todos ele conheceu. Então, mediante isso, a gente observou que Jesus já sabia das coisas, ele sabia quando era o tempo dele, ele sabia quando era a hora dele, ele sabia as coisas que haviam de vir sobre ele. Então a gente tem que olhar para Jesus, que Jesus conseguiu finalizar a carreira, então ele é o nosso modelo. Então, mediante disso, eu vou explicar para você agora, para você tomar cuidado com 5. Coloca o título da mensagem hoje agora então. 5 atrasadores ou adiantadores de futuro. Pode colocar, esse é o título da mensagem hoje. Eu vou te mostrar hoje 5. Pode existir vários, né? Mas eu procurei achar aqui os mais importantes. 5 atrasadores ou adiantadores de destinos. E o primeiro de todos eles que eu queria falar para você são 5. Anota aí os 5, vai lá. Abandono, entretenimento, loucura, decepções e desvio. Vamos lá, anota de novo aí que são 5 coisas que vão te ajudar ou vão te atrapalhar com o teu destino. Ou vão te atrasar ou vão adiantar. Fala comigo, ou atrasa ou adianta. Então, para você viver esse pré-destino que eu estou falando hoje, essas coisas que eu estou explicando, que eu vou explicar a você agora, ou te adianta ou vai te atrasar. Então anota de novo aí, abandono, entretenimento, loucura, decepção e desvio. Deixa eu começar com o desvio. O desvio é o seguinte, pessoal. O desvio é quando você não presta atenção no trajeto que você está indo e daqui a pouco você acaba pegando um outro caminho. E quando você pega um outro caminho, você acaba se desviando. Exatamente. Eu acho que já deve ter acontecido isso com você há algum tempo.
E quando você acaba se desviando, você perde tempo. Algumas vezes você consegue fazer um retorno e voltar. Mas de vez em quando não tem retorno. Você vai ter que engatar a marcha ré e voltar pelo mesmo caminho que você foi. Porque se você continuar naquele trajeto, você não vai chegar onde tem que chegar. Eu estava lembrando agora que algumas vezes, quando o seu Waze ou o Google Maps, ele está meio bugadão, o Google Maps ou o Waze, e você daqui a pouco você está mais rápido do que o normal, por isso que a Bíblia diz que eu tenho que correr com paciência, né? Então a gente está mais rápido e o nosso Waze está bugado. E bugado ou tá, sabe, a internet não está muito boa. E quem já aconteceu de você passar da onde você tinha que ir? Quem já aconteceu isso? E o que o Waze ele faz? Recalculando rota, ou Google Maps, né? Recalculando rota. Mas se você está muito apressado e você se desvia, você perde o caminho, você perde um tempão e é capaz de você não chegar. Então eu presenciei na minha vida sobre a face da terra que tem muita gente que ela não vai prestando atenção, ou ela está muito rapidinha, a pessoa está muito rápida e ela acaba pegando desvios. A pessoa acaba na afobação da vida, ela acaba se perdendo um pouco e ela sai dessa rota que Deus queria. A pessoa sai, aí Deus vai tentar usar pessoas, vai tentar usar ambientes, Deus vai tentar usar objetos, vai tentar usar situações para ver se você se enquadra de novo. Porque tem gente que entra nesse desvio e nunca mais volta. Nunca mais volta. Pastor, o senhor está falando aí de GPS, quem que é o GPS? Anota quem é o GPS hoje. O GPS hoje é o Espírito Santo, é as pregações, homens de Deus e mulheres de Deus que vão te orientar. Você pode ter certeza que quando você estiver meio descarrilhado, você estiver meio fora dos trilhos, você estiver andando para o outro lado, você vai tomar uma pancada de Bíblia. Você vai tomar uma chicotada boa para ver se você volta. Ele vai, sabe, tentar te nortear, ele vai tentar te, sabe, ele vai usar pessoas para chegar para você e falar para você. Certos ambientes quem já se sentiu em algum lugar assim meio pesado, estranho, esquisito? Um peixe fora d'água, quem já sentiu? Então Deus, ele começa a tentar te nortear, porque você está desviado. Não é desviado de Jesus, vocês estão me entendendo? Ai, estou lá fumando, bebendo. Não é isso, você está desviado do pré-destino. Aquilo que Deus colocou você na terra para você fazer, você não está fazendo. Então ele vai se esforçar para trazer de volta você para a sua predestinação. Porque ele quer que você chegue no final de tudo e que você viva o que tinha que ter vivido, como Jesus. Hoje Jesus está sentado à destra do Todo-Poderoso. Então ele conseguiu finalizar. E Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele quer que você chegue no final e você, no caso, se torne um profeta, ou governador como José, ou quem Jesus, no caso, ele foi o nosso Salvador, nosso Messias. Então tudo aqui na terra está bem alinhadinho. Só que de vez em quando, como eu falei aqui, a gente acaba se perdendo. E olha para o teu irmão e diga assim, ó, e de vez em quando é devagar. A gente vai se perdendo como, pessoal? Devagarinho a gente vai mudando. Vai deixando de vir à igreja, vai deixando de ler a Bíblia, vai ficando meio bobão, meio idiota. Sério? Você acha que não? E aí você vai se perdendo, vai ficando meio idiota e você não vai viver. Você vai chegar no final da tua vida, quando você morrer e você for se apresentar diante do Senhor, no dia do juízo, você não viveu na terra o que era para ter vivido. Pastor, pode acarretar a salvação? Pode. Pode acarretar a tua salvação eterna. Porque Deus te colocou na terra para fazer uma coisa e você fez outra. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada em Gálatas capítulo 5, versículo 7, para as pessoas que se perderam. Gálatas 5, versículo 7. Quem entendeu? Isso é um atrasador ou um adiantador? É um atrasador. E pastor, como é que eu vou me adiantar? Fica na linha. Fica na linha. Você tem que ficar na linha. Você tem que andar correto. E você tem que ficar bem atento ao GPS. Entre à direita. Faça a rotatória. Você tem que ficar atento ao que vai sendo pregado. Você tem que ficar atento ao que Deus vai falando contigo. Por isso que eu estou te falando. Ele vai usar pastores como GPS. Ele vai colocar aqui para você guias. São guias espirituais. Está lá em Hebreus 13, versículo 17. Até onde eu dei esse versículo para alguém. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria não gemendo, porque nisso não vos seria útil. Você tem que agradecer a Deus que tem um pastor que está ali sempre puxando a tua orelha. Ele diz, volta,
volta, faça a rotatória, pega a direita, esquerda, está indo muito rápido. Não faz assim no teu Waze? Quando você passa de 80, você vai a 120. Plim, 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 plim. Vai tomar uma multa. É? Olha só o que diz em Gálatas 5, versículo 7. Você está correndo bem a tua carreira, irmão. Como é que a gente tem que viver a nossa carreira? Correndo, mas correndo com paciência. A nossa carreira na terra ela é comparada não a um tiro de 100 metros rasos. Não, é uma maratona que você tem que correr, mas com paciência. Vai ser cumprida a sua jornada. O Tiago está me falando agora de um pastor de 75 anos pregando evangelho e tal. Não adianta, não tem coisa que vai acontecer só mais tarde. Então corris bem, você estava bem, caramba. Você estava direitinho, você estava, meu Deus, vai chegar onde tem que chegar. Mas quem vos impediu? Para que não obedeçais mais à verdade. Caramba, o que aconteceu? Você se desviou. Você se desviou do propósito. Olha o que ele diz agora. Ó. Esta persuasão, ou seja, a pessoa foi persuadida, ela foi enganada. Esta persuasão não vem daquele que vos... E aquele que ele chamou, ele predestinou. Aí, ó. Não vem daquele que vos chamou. Você está saindo fora do teu chamado. Você está saindo fora da tua predestinação. Isso aí pode dar problema no final de tudo. Pastor, destruiu então a minha carreira. Não, destruiu não, pode ter atrasado bastante. O que era para você ter vivido há muitos anos atrás, vai ser muitos anos lá na frente. Então isso é um atrasador de destino, o desvio. E isso pode acontecer se você não tiver sensibilidade. É a pessoa, fala comigo, que perdeu o foco. Jeremias 8, versículos 6 e o 7 fala de pessoas que perderam o foco, né? Eu escutei e ouvi, não falam mais o que é reto, não há ninguém mais que se arrependa. Isso aqui é perigoso, tá, irmão? Quando você perde a sensibilidade de se arrepender. Não adianta, pode falar o que quiser com você, você continua durão. Você sabe que aquele que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, cairá no mal de repente sem que haja cura. Deus vai tentando falar, a pessoa está durona, testa de ferro. Calma, irmão. Olha o que diz aqui, ó. Eu escutei e ouvi, não falam mais o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo que fiz eu. Escuta isso aí, ó. Cada um se desvia na sua carreira, que eu estou pregando hoje, cada um se desvia no seu propósito. A pessoa, não, eu vou fazer isso aqui. Não é assim. Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. O cavalo, pessoal, ele tem força ou não tem? Mas ele tem que botar um freio na boca dele e tem que alguém que dirigir. Porque o cavalo tem inteligência? Não, ele é racional. Ou você já viu algum dia um cavalo falando contigo? Olá, bom dia, vou tomar um café ali na esquina. Não tem, irmão. Então o cavalo, irmão, ele é forte. Você concorda que o cavalo é forte? Tá, o cavalo é forte, mas ele tem que ter alguém que monte em cima dele e leve ele para a direita e para a esquerda. Então, por mais forte que ele seja, se ele correr com força em cima da batalha, com um cara que tem arco, flecha na mão, um cara que tem uma arma na mão, o que vai acontecer com o cavalo, por mais forte que ele seja? Ele vai morrer. Então você tem força, você é um cavalo de forte, você tem uma capacidade tremenda para vencer na terra. Você é forte, você é um cavalo, né? Eu ia falar égua, daí ofende as irmãs, né? Mas você é um cavalo, você é forte, mas se você se desviar, você vai usar a tua força e você vai acabar morrendo. Você vai morrer porque você está se desviando na sua carreira. Não era para ir ali. Então a primeira coisa que pode te atrasar bastante é o desvio. Aí até o próximo versículo 7 é bem forte, ó. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. Até esse bichinho ele tem uma sensibilidade que ele não está certo ali. Ele não está correto. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola, o grou, a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então você tem que dizer, não, isso aqui não é para mim, isso aqui eu estou fora, eu estou pegando um desvio, eu estou mudando aos pouquinhos, eu estou começando a perder o foco, eu estou começando a perder, sabe, a minha carreira. Eu estou começando a ficar meio perturbado, meio carnal, estou estranho. Porque para você viver a sua carreira sobre a face da terra, você tem que estar em santidade. Claro, em santidade, irmão, você tem que estar ligado com Deus, Ele que vai te dirigir. Uma vez eu quase peguei uma mudança de trajeto lá em Porto Alegre. Mas foi por pouco, irmão. Quase que eu peguei outro caminho. Eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo com vocês hoje. Eu não estaria pregando hoje no SBT, na Band. Eu não estaria pregando na HIT, na nossa TV. Não estaria fazendo isso.
Eu quase peguei um desvio, quase. Ó, isso aqui, ó, faltou isso aqui. Mas Deus usa pessoas. Fala comigo, pessoas, ambientes, situações e objetos. Você tem que ficar atento, porque essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai usar pessoas para te colocar no caminho, pode ter certeza. Quem que pegou o primeiro aí já, em nome de Jesus? O que é o primeiro, então, atrasador? Desvio. E o que é adiantador? Ficar no caminho. Segundo, decepções. Irmão, você vai ter muitas na terra. Quem já teve algum tipo de decepção? Ou com pessoa, ou com ambiente, ou com problema, ou com situações e objetos. Eu até coloquei umas coisas que você pode se decepcionar. Fala comigo, empresa, governo, pessoas, produtos e situações. Você já se desanimou ou já algum dia se decepcionou com isso? Então o que acontece? Geralmente quando a gente está decepcionado, a gente fica chateado. Quando você se decepciona, você tinha uma expectativa muito grande numa coisa e você acabou se decepcionando com aquela pessoa, você se chateia. E aqui tem um problema sério, porque você daí sai de onde você não tinha que sair. Nunca sai de um lugar porque você está chateado. Vai fazer você pegar outro caminho. Isso vai atrasar o teu destino. Vixe, você pensa numa pessoa que vai atrasar uns aninhos aí. Você não tem que sair porque você foi decepcionado naquele lugar. Porque Deus pode estar usando aquela decepção que você está tendo naquele ambiente para preparar você para uma coisa maior naquele lugar. Mas geralmente, fala todo mundo em voz alta comigo, nos expulsamos do nosso destino porque estamos decepcionados. Se lascou. Se lascou. Você vai pegar outro caminho. Você saiu de lá porque estava chateado. Não pode. Olha que coisa séria. Ó. Eu fico decepcionado, ou com produto, ou com pessoa, ou com governo, ou com coisas, com empresa, me bloqueia. Eu fico paralisado, porque quando você fica decepcionado, você faz assim, ó. Depois você fica chateado, não. E aí você acaba se expulsando do seu destino. Sabe quem aconteceu isso? Quem lembra de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion? Quem lembra deles? Eles estavam então em Belém de Judá, que é a terra do pão, né? Lembra que é a terra do pão, a casa do pão? E a Bíblia diz que houve uma fome na terra. E você sabe o que eles fizeram? Olha só o que diz, Ruth 1. Versículo 1, ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, lê essa palavrinha depois da palavra Judá, se lascou. Isso vai dar um problemaço. Você sair porque está com decepção, você sair porque está ruim, você só pode sair porque está bom, ou porque Deus te orientou, porque Deus te dirigiu. Estou meio chateado. Não estou dizendo que estragou o teu destino, que destruiu o teu destino. Só quem está vivo faz assim comigo. Então, não estragou o teu destino, mas vai dar uma atrasada. Porque você se decepcionou e você saiu. Está aqui escrito, ó. E saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E quando eles chegaram lá, olha o que aconteceu. Olha que desgraça, versículo 2, ó. Isso, ó. E vieram, saíram de Belém de Judá e ficaram ali. Fala para mim, por que eles ficaram lá em Moabe? Porque estava ruim ou estava bom? Eles disseram, nossa... Saímos de lá, viemos para cá, está muito melhor do que a gente estava. Mas eles saíram porque estava bom ou porque estavam decepcionados? Então eles se expulsaram, eles se tiraram. Eu até coloquei escrito aqui, ó. Eu tomo a posição de sair. E aí olha só que forte, eles ficaram lá em Belém, em campo de Moabe. Aí começou, ó, 3, ó. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Olha só, você viu? Você pegou um desvio. Você se decepcionou, saiu da rota, o que acontece? A tua vida começa a se envolver naquele lugar. Você começa a ficar muito envolvido, você começa a criar raiz ali. E aí a Bíblia diz que eles tomaram mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali 10 anos. Eles não iam só peregrinar? Eles não iam só dar uma volta? Eles iam ou não iam dar uma volta? Mas ficaram lá. E sabe o que aconteceu, versículo 5? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos do seu marido. A mulher totalmente sozinha. E olha só o que aconteceu no 6. Então, se levantando ela com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto lá na terra de Moabe se ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e dando. Eles tinham que ter ficado. Aquilo ali é só um período.
Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 10, versículo 4, calma. Eclesiastes 10, 4, ó, levantando-se contra ti o espírito do governador, que quer governar você para fora, quer tirar você do teu destino, quer tirar você do teu futuro. Não deixa o teu lugar, grita comigo, não deixa o teu lugar. Mais uma vez, não sai, irmão, fica aí, você vai viver coisas grandes. Não deixa o teu lugar, porque o acordo, quando você aceita isso, é um remédio que aquieta grandes pecados. Você parece que está bom, só deu uma aquietada. Você vai ver a tamancada que você vai levar. Pensa na tamancada. Bem dada. Quando você faz um acordo, é um remédio que aquieta grandes pecados. Era para ser uma benção, não vai ser benção. Então a primeira coisa que eu falei hoje, fala comigo, desvio. Decepção. Pastor, e qual é a próxima? Fala comigo, loucura. Loucura, pastor? Eu não sou louco. Será? Porque de vez em quando a gente começa a tentar achar, presta atenção agora, hein? A gente começa a tentar achar piolho em cabeça de prego, chifre em cabeça de cavalo. Como assim, pastor? Fala essa palavrinha comigo, achismo. Você acha? Estão me perseguindo. Você parece até um drogado, irmão. Você não usa a droga, mas você tem isso na tua cabeça. Estão me perseguindo, me olhou com uma cara assim, ó. De repente a pessoa chupou um limão. Você tem que cuidar, irmão. Que daqui a pouco você começa a colocar umas coisas na tua cabeça que não tem nada a ver. Mas você começa a fazer isso uma base da tua vida. E isso vai acabar te desviando. Isso vai tirar você do teu destino. Você quer ver um exemplo de uma pessoa que se perdeu completamente? 1 Samuel 18, versículo 7. É aquela pessoa que ela começa, sabe? A outra pessoa nem passou pela cabeça dele ou dela, mas você está ali achando que essa pessoa tá fazendo alguma coisa contra você, ou tá, sei lá, que vai querer te destruir. E aí vem um monte de besteira na nossa cabeça, irmão. E aí daqui a pouco você começa a se dar mal com as pessoas porque você tem esse piti na cabeça, quer ver? E as mulheres tangendo respondiam umas às outras, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Era uma musiquinha que eles estavam cantando. Isso aí era uma coisa que vinha de Deus? Ou isso era uma coisa que vinha dos homens, das mulheres que fizeram essa letra? É dos homens, o pessoal fez uma letrinha lá. O Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Versículo 8 diz assim, ó: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e ele disse: 10 milhares deram para Davi, e a mim somente milhares? Na verdade que lhe falta senão só o reino? Então ele começou a colocar na cabeça dele que o Davi queria tomar o trono dele. Pergunta: o Davi queria tomar o trono dele? Não! Mas ele escutou uma musiquinha que vinha dos outros. Olha para o irmão assim, ó, cuidado da musiquinha dos outros, que está cheio, irmão, de diabinho que vai chegar no teu ouvido. Olha, me disseram, me contaram, me falaram. E você vai sair do teu destino. Você vai pegar o teu destino e você vai para outro lado. Só pelo me disseram, me falaram e me contaram. Esses que são os 3 mensageiros do diabo. Você já anotou? Anota aí os 3 mensageiros do diabo. Me disseram, me contaram, me falaram. E geralmente, sabe quem te disseram, te falaram e te contaram? A pessoa mesmo. É a pessoa que está tentando fazer a tua cabeça. Me disseram, mas foi ela. Uma vez tem uma pessoa que falou isso pra mim, né? Eu tava lá em São Paulo. Uma pessoa que falou isso pra mim, assim, ó: rapaz, os caras estão falando de ti aí. Eu falei: quem são os caras? Os caras? Eu falei: é tu, rapaz, deixa de ser idiota. Eu sei, eu te conheço. É tu que tá falando. Isso aí é nada. Eu falei: é tu, mano. O que os caras estão falando? Os caras é tu. Para com isso aí, irmão. Besteira. Irmão, você tem que parar com esse negócio de começar a enfiar na tua cabeça. Até coloquei no estudo, ó. Não existia nenhuma intenção de Davi tirar o trono dele, mas ele começou a escutar a música do demônio na boca dos outros. E de vez em quando você começa, e aí começa os teus pinotes, começa as tuas loucuras. Ai, o que eles estão pensando de mim? Ai, o que estão falando de mim? Ai, meu Deus. Aí no outro dia não falaram nada. Aí a pessoa cheia de cumprimento: opa, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Tudo bem. E você fica olhando com uma cara de maluco para a pessoa assim, ó. Você fica tentando descobrir o que está na cabeça da pessoa, irmão. Uma vez uma pessoa começou a me olhar muito assim, ó. Eu falei assim: tá tudo bem contigo?
Como é que o senhor está mais quieto hoje? Ah, mas eu tenho direito também, né? Tá tudo bem com ele? Claro que tá tudo bem, irmão. Ixi. Tem vezes que eu estou mais quieto. Quem também fica mais quieto de vez em quando? Imagina um dia que você fica mais quieto, a pessoa olha para você assim, ó. Você parece um macaco enjaulado, irmão. Porque o macaco enjaulado, como é que as pessoas fazem assim, ó? Ele vai correr. Coitado dos macaquinhos, né, irmão? Pô, o pessoal ficou observando assim, ó. Aí o macaco faz assim, ó. Tá amarrado, irmão. Que doideira é essa, irmão? Toma bastante cuidado, viu? Você tem que tomar bastante cuidado com esse espinote que tá na tua cabeça. Diga aleluia. E outra, muitas vezes a pessoa tá chateada com outra coisa, ela tá quieta por outra coisa. Aí você já pensa assim, ó, meu Deus, é comigo. Que não é contigo, irmão. Isso é um atrasador de destino, tá? Isso é um atrasador de destino. Muito grande. Então fala comigo, desvio, decepções, loucura. E agora você cuida com isso aqui agora. Pelo amor de Deus, você tem que tomar cuidado. Entretenimento. O que é o entretenimento? Quem já, sem querer, quando você foi olhar para o Instagram, você estava mais de 1 hora. Não tenha vergonha, não. Quem, quando você viu, você disse assim dentro de casa, ixi, caramba, meu Deus, me perdi, tinha que ter feito uma coisa. Nossa, fiquei aqui assistindo esse jogo. Ai, meu Deus, vamos sair, vamos lá, que eu tenho que ir lá agora. E você chega atrasado. Quem já aconteceu isso? Isso é distração. A pessoa que ela quer viver um predestino na terra, ela está bem equilibrada com o horário. Ela está bem equilibrada com o compromisso. Ela não vai deixar as distrações e o entretenimento tomarem a vida dela. Ela não vai ficar se entretendo com outras coisas. Ela sabe o que tem que fazer. Oh, vamos lá, vamos não sei o quê. Não posso agora. Não posso, agora eu tenho que fazer isso aqui. Porque se eu não fizer esse negócio, e quando eu, estou falando de mim, quando eu me perco um pouquinho nos meus horários, me embanando tudo. Quem se embanana tudo também? Quem também é assim? Você, nossa, eu tinha que ter feito isso aqui. Ai, meu Deus. Aí você já não faz mais nada. Aí você já se mexe e fica tudo errado. Por que fica tudo errado? Porque você se distraiu. E toda pessoa distraída vai atrasar o seu predestino. É uma pessoa que ela fica com muito entretenimento. Eu até coloquei aqui, são coisas insignificantes que nós fizemos e perdemos grandes bênçãos. Coisa idiotinha, como eu te falei, Facebook, Instagram, WhatsApp, fica ali. Daqui a pouco muda um pouco o corpo. E fica o dia inteiro nessa porcaria, mano. O que acaba acontecendo? Agora tem gente que trabalha com isso. E os que trabalham com isso gostam que você perca o teu tempo. Porque quem trabalha com esse negócio ganha dinheiro na tua cabeça. Né? E aí o que acaba acontecendo? Né? Então essa distração, ela não é permitida para a pessoa que quer viver o plano de Deus na terra. Quem quer viver o plano de Deus aqui nessa terra? Então não cabe isso para você. Olha só o que diz em Lucas 10:40. Olha o que Jesus falou. Marta, porém, andava... Como é que ela estava? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importes que a minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, que me ajude. Você viu como é que ela estava? Como é que ela estava, pessoal? Distraída. A Marta estava perdendo a visitação de Jesus. A mulher estava me perdendo a visitação de Jesus. O que você perde se distraindo não é brincadeira. A Bíblia Sagrada diz em Lucas 17, versículo 27, olha o que fala Lucas 17, 27. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como é que o pessoal estava? Como é que eles estavam? Comendo, bebendo, casando, andando em casamento. Fala comigo essa palavra que eu vou resumir tudo isso aqui: comer, beber, casar e dava-se casamento. Fala comigo, festa. O que a vida deles virava no que, pessoal? Festa. Até que veio o dilúvio e se perderam tudo. Perder, irmão. Não, você vai se perder, irmão. Você está só com essa pegadinha, só festa, e comilança, e beberança, e coisa. Você não está vivendo o destino de Deus. Você está vivendo só para comer. Você está vivendo só para se alimentar. Você vai perder o teu predestino.
A tua pegada é só essa. Não, pastor, eu estou aqui para isso, para ter uma vida boa e comer e beber. Olha, quando eu falo olha, meu filho já me olha assim, ó. Porque toda vez que ele vai fazer qualquer coisa assim que eu não gosto, eu digo, Felipe, olha. Ele fica me arremedando, né? Olha. E eu estou falando pra você hoje. Olha, sua vida é só churrascada, só beberança e comilança e não sei o que, só distração. Você vai se perder. Provérbios 22, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia. O avisado, aquela pessoa que ela está focada, o avisado vê o mal e se esconde. Mas o simples, você sabe quem é que é o simples aqui? O distraído, o desavisado, o à toa. Aquela pessoa que deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas os simples passam e sofrem a pena. É aquela pessoa idiota, irmão. Ela está pensando que ela está vivendo, sabe, na flauta. Não pode viver na flauta. Você tem que estar sempre bem avisado, irmão. O avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam a pena e sofrem. Põe na linguagem de hoje para ficar melhor isso aí para eles. Isso, ó. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal, vai acabar mal, irmão. Você está muito desligado, irmão, muito desligado, irmão. Você está muito desligado. Daqui a pouco você vai chegar no final da vida, você vai coçar a cabeça e vai dizer assim, ó, caramba, o que eu fiz? Nada, só comi o churrasco. Bom, toma cuidado disso aí, irmão. A nossa vida não se resume só em festa. Comer, beber, casar e se dar em casamento. Acabou. Daqui a pouco aparece o dia do juízo e você não fez? O que vai acontecer com você? Você não ajudou Noé a construir a arca? Você não ajudou Noé a fazer as coisas que tinha que fazer? Daqui a pouco sabe o que vai restar para você? Uma onda vindo em cima da tua cabeça. Ai, essa água agora eu vou. E a porta já está? Se lascou. Perdeu tempo. Podia ter ajudado Noé. Podia ter ajudado Noé. Mas você se distraiu. Então isso aqui é um atrasador de destino. Você quer viver o predestino? Então vamos lá comigo. Cuidado com o desvio, decepção, loucura, entretenimento ou distração. E o último, olha o termo diz assim, ó, abandona. É quando as pessoas te deixam. Que tem gente que chora quando alguém vai embora. Ai, meu Deus, vai embora. Se você não fez nada para essa pessoa ir embora e ela decidiu, quer saber uma coisa, eu vou embora. Ou, sabe, essa pessoa saiu da tua vida. Você tem que tirar fogo de artifício. Mas não na frente da pessoa, senão ela vai se chatear. Mas tem gente que foi embora, graças a Deus. Se você não fez nada para essa pessoa, ela decidiu assim, ó, isso aqui é só, eu quero ir embora. De vez em quando a gente fica segurando. Não pode segurar, irmão. Não pode, irmão. A gente tinha que deixar ir. A gente só fica se atrasando, irmão, com essas pessoas. E a gente tira tempo. Não, fica e lambe a pessoa. E vai, irmão, vai. Irmão, a gente tem que aprender a deixar ir. Que tem coisa que só vai acontecer na tua vida. Você só vai entrar no próximo nível da sua vida se aquela pessoa for embora. Mas eu não quero. Tem coisa que vai sair da tua vida. Vai sair? Vai. Rompimentos, quer ver? Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1. Isso aqui é top, hein? Diga aleluia. E é difícil isso aqui, porque a gente tem apego às pessoas, não tem? Mas de vez em quando tem coisa que está só te incomodando e a gente fica se atrasando com essa pessoa. Ficar se atrasando, a gente fica se atrasando com a pessoa, fica se atrasando. Essa pessoa já ameaçou umas 10 vezes sair. Eu vou sair. Você não vai. Eu vou sair. Mano, daqui a pouco solta, vai. Vaza. Espirra. E no ano em que morreu o rei Uzias, olha isso. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o seu séquito, que era a capa de Deus, encheu o templo. Quando foi que ele viu isso? Quando morreu Uzias. Enquanto esse Uzias não morreu, ele não viu. Quando Uzias morreu, ele viu o Senhor. Deus tem coisa que ele está esperando para dar para você quando Ló for embora. Quem já ouviu falar de Ló? Já ouviu falar de Ló? O Ló era o sobrinho de quem? De Abraão. Sempre encheu o saco essa praga. Tô certo ou tô errado? Era sempre incomodando. Aí um dia o Abraão disse, chega, é o seguinte, ó. Lá em, acho que é Gênesis 13, né? Eu disse, ó, se tu for para a direita, eu vou para
E se tu for para a esquerda, eu vou. Deus me não quer mais te ver. Aí ele disse, quer saber uma coisa? Vou ir mesmo, tá? Vou ir mesmo. Você sabe, irmão, que tem gente que ela não está contigo. Eu estou te falando que ela não está contigo. É só você dizer assim, ó, vai. Nossa, era tudo que eu queria. A pessoa não está com você. Você já tinha que ter deixado ir. Ela não está. Essa pessoa, escute o que eu estou falando assim, ó. Ela está indo junto, mas não está contigo. Porque foi abrir uma porta, o Ló disse, já era tudo que eu queria. E ele foi. E a Bíblia diz assim, ó, isso. Aí levantou Ló os seus olhos e tal, ele foi embora, ó. Aí ele escolheu a campina, pode continuar o versículo 11, ó. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu Ló. Fala assim, hashtag, partiu Ló. Partiu Ló, irmão. Ló tem que vazar. Mas a gente é muito coração ainda. Por isso que a gente vai atrasar, irmão. A gente se apega mais à pessoa do que ao nosso destino. Aí partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Escuta essa. E habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade da campina. Deus, parece que Deus fez assim, ó. Foi olhando Ló embora. Não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. Não voltou. Quando ele viu que ele se apartou mesmo, olha só. Próximo versículo, põe na tela. 14. E disse o Senhor a Abraão, vamos lá. Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está, para a banda do norte, do sul, do oriente, ocidente e tal, e porque toda essa terra que tu vês eu hei de dar para... Então tem coisa que Deus vai dar para você só quando Ló for embora. Você só vai ver o trono de Deus, o séquito de Deus depois que Uzias morrer. Uzias morreu, você vê. O Ló foi embora, você recebe. Ai, pastor, vou pedir para Deus, aí tira essa pessoa do meu caminho, tira essa praga. Mas não, você é apegado. Você é apegado. A gente é mais apegado às pessoas do que o nosso destino. Você quer ver outro exemplo? Muito forte esse que eu vou te dar. Josué capítulo 1. Vamos lá, pessoal. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 3. É rapidinho. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com quem? Com Josué, dizendo para ele assim, ó, Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo que dou a terra aos filhos, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmão, o Moisés morreu, Deus nem deixou Josué chorar. Porque geralmente uma pessoa morre, o que você faz depois nos outros dias? Não é o luto que fala, né? É luto, velório. O Moisés morreu, Deus disse, levanta. Senhor Moisés, o que? Moisés já foi. Agora é tu, vem cá. Eu não estou brincando não, estou falando sério. Pastor, tem gente que tem que morrer. Morrer não, morrer. Mas tem gente que vai ter que... Já era, irmão. Senão você não vai ser levantado. Tem gente que tem que picar a mula para você ser abençoado. Diga amém. Faz assim. Assim, ó. Top! Vazou! Foi abençoado. Então tem coisa que vai ter que ter abandono, irmão. As pessoas vão te abandonar. E a gente olha para o lado ruim. Então vamos lá, para mim não demorar muito aqui que eu vou finalizar agora. Desvios, decepções, loucuras, entretenimentos e abandonos. Isso, se você não vigiar, vai atrasar o seu predestino. Pastor, e se eu ficar firme na rocha, não me desviar, eu não me deixar levar pela decepção e querer sair porque eu estou decepcionadinho, beiçudo, magoado, loucura, não ficar inventando, está me olhando com uma cara feia, deve estar pensando coisa errada de mim. De repente a cara feia é da pessoa mesmo. Uma vez eu disse assim, fulano, você está com uma cara feia, pastor, é a que eu tenho. Né? Ou a que eu tenho para hoje, né? A minha cara para hoje é essa. Que mais agora? Cuidado com distrações, entretenimentos e cuidado com abandono. Pessoa deixar você e tal, e você, agora eu vou morrer. Não vai morrer não, agora vai chegar uma bênção. Tá? E agora, para finalizar tudo, vamos ver com o apóstolo Paulo o que vai acontecer para você ser abençoado. 2 Timóteo 4:7, último versículo do dia, e eu vou orar. Entenderam o recado do céu ou não? Pastor, eu acho que eu estou uns anos luz longe do meu destino. Tudo que o senhor pregou aí, eu acho que foi todos que eu já vivi. Já me desviei, já chorei quando morreu, ou que se apartou, e fiquei lá lembrando a pessoa. Bom, tem um monte de gente aí, irmão. Tem um monte de gente que foi abençoada na vida porque foi demitida. Quem conhece
Quem conhece que arrebentou na vida porque foi demitido? A pessoa foi demitida, foi lá, abriu o negócio e estourou. Pau! Tem gente que foi abençoado porque deu uma guerra. Pá, deu uma guerra. Desculpa, pelo amor de Deus, não quero ofender ninguém, né? Mas vai me dizer, irmão, Covid não matou um monte de gente? Tá, mas o cara que tinha um negócio de cova, funerária. Irmão, lavar a égua de ganhar dinheiro. E o pessoal chorou bastante ou não chorou? E o pessoal que vende lenço? Então, um chora, outro vende lenço. Sério? Não tô brincando. Não, pastor, eu perdi, ente querido, o senhor está me ofendendo. Não estou falando isso. Eu estou falando que junto com as situações que acontecem, tem pessoas que vão viver lucrando com aquilo e vão viver o destino delas. O destino delas vai acontecer através de situações ruins. Cada um de nós, a gente tem que atender isso. O pessoal fala, né? Um chora, outro vende lenço. A gente não teve tudo que usar máscara? Teve ou não teve que usar enfiar aquele negócio, aquele bucal de cavalo na boca? A gente teve que enfiar aquilo na cara. E o pessoal vendeu. Eu sei que até teve os irmãos que venderam também. Então vamos ganhar dinheiro agora. Usa aí, ó. Aí quando acabou, disse que a máscara estava saindo a quase... Quantos, ela ficou cara, né? Inflacionou a máscara, lembra? A máscara, sei lá, era centavos, né? Era quantos centavos? E aí começou a ficar R$6 cada uma. R$10 cada máscara? R$5? 10? Tá louco? Tem uns que compraram até umas máscaras assim de shopping. R$60, 120. O negócio não é brincadeira, umas que tinham uns furos. Olha só. Eu e minhas viagens. Combati o bom combate. E o que ele disse, pessoal? Esse que eu quero para você. Acabei a carreira, guardei a fé. Seja abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Complete seu destino. Uau! Vamos ficar de pé em nome de Jesus aí. Pronto, já acabei. Ai, pastor, você que isso não vai acabar nunca. Acabou. Pronto. Gostaram da mensagem? Oi? É incansável. Opa, glória a Deus. A irmã falou que a minha fala é incansável. Glória a Deus. Mas esses dias eu acordei de manhã e estava assim, ó. Ficou incansável. Cansável, né? Cansável. Eu vou orar por você, você vai ser abençoado agora. Amém? Levante as tuas mãos bem altas aos céus agora. Eu quero vamos falar com Deus. Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa mensagem. Obrigado, meu Deus, por essa palavra que o Senhor nos concedeu. Nós precisamos ouvir hoje essa mensagem para sacudir a nossa vida, sacudir a nossa alma. Não são poucas, ó Senhor Jesus, as pessoas. Não são poucas, Jesus, as pessoas que estão se desviando, se decepcionando, estão entrando numa loucura na cabeça, estão entrando nos entretenimentos da vida e não estão sabendo lidar com as pessoas que entram e saem das suas vidas. E Deus, Ele quer usar pessoas, ambientes, situações e objetos, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então nós estamos aqui, Jesus, para te glorificar. Eu não estou aqui para ser feliz, mas eu estou aqui para ser obediente. E se o Senhor perceber que eu não estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim, me dá um toque, fala comigo, me direciona, puxa minha orelha, usa alguém, usa um ambiente, usa uma situação, até mesmo um objeto, alguma coisa na minha vida, e me tira dali, Jesus. Eu quero ser como a andorinha, a rola, o grou, que sentem, que acabam sentindo quando estão longe daquilo que elas tinham que viver, e elas arribam. A arribação é sair. Oh meu Deus, que nós tenhamos essa sensibilidade. Levanta a mão para o céu e fala assim: eu quero ser que nem Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia o tempo dele. Ele sabia qual que era a hora dele. Aleluia. Eu quero saber também, Senhor. Eu quero saber meu tempo, eu quero saber minha hora. Eu quero saber o momento. Eu quero saber isso, Jesus. Eu quero viver sobre a face da terra a tua vontade. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Uau, glória a Deus. Levante as mãos aos céus e cante o refrão dessa canção.
Louve ao Senhor. Deus faz além. Deus faz além. Deus faz além. Sei que Deus é capaz. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. De fazer muito mais. Deus faz. Deus faz além. Deus faz além. Deus faz além. Tá tudo traçado, tudo traçado. Que além. Deus faz além. Deus faz além. Aleluia. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. De fazer muito mais. Deus faz. Deus faz. Aleluia. Diga: Jesus, obrigado por essa palavra. Me ajudou muito. Eu vou vigiar com desvios, decepções, loucuras, entretenimentos e abandonos. E você diz obrigado, Jesus. E aplauda o mais forte que você pode a Ele.